Bom, a gente fala agora sobre a visita de Nancy Pelosi, a deputada americana, a Taiwan, que aumenta a tensão entre os Estados Unidos e a China. O professor Manuel Furriela já está aqui nos estúdios, mas antes a gente fala sobre esse assunto com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Que polêmica, hein, Eliseu? Bem-vindo. Oi, Tiago. Polêmica grande, viu? Não apenas aqui nos Estados Unidos, mas também chamou a atenção da comunidade internacional. Muito bom dia para você, para a Adriana e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Nancy Pelosi acabou de deixar Taiwan. Há cerca de poucos minutos, o avião em que Nancy Pelosi fez essa trip pelos países asiáticos deixou Taipei rumo aos Estados Unidos. Nancy Pelosi chegou ontem, se reuniu com alguns empresários da região, também se reuniu com alguns políticos, assim como a vice-presidente, como a vice-presidente da Câmara lá de Taiwan. E nesses 2 dias que passou por Taiwan, Nancy Pelosi fez um lobby para os Estados Unidos e diversas vezes reiterou o apoio total e restrito, segundo as palavras dela própria, para com Taiwan. Os Estados Unidos vão apoiar Taiwan naquilo que for necessário a fim de proteger a ilha. Ainda ontem, o governo chinês decretou que exercícios militares de segurança passariam a ser feitos e esses exercícios estão sendo realizados desde então numa área muito próxima à ilha de Taiwan, que obviamente também eleva aí os riscos de uma possível guerra, uma vez que se um erro acontecesse, poderia desencadear um problema. Hoje, na manhã desta terça-feira, dessa quarta-feira, os principais analistas aqui políticos dos Estados Unidos dizem não acreditar numa possível guerra entre China e Estados Unidos por conta dessa visita, primeiramente porque não foi a primeira de uma autoridade norte-americana, foi a primeira em 25 anos. Desde 1997, um político eleito pela população não pisava em Taiwan, algo que foi feito por Nancy Pelosi, que é a segunda na linha de sucessão de Joe Biden, né? Joe Biden, a vice-presidente Kamala Harris, e aí sim ela como presidente da Câmara. Agora, acordos teriam sido fechados lá, a Casa Branca ainda não se pronunciou sobre que tipos de acordos foram esses. A gente segue tentando apurar essas informações e assim que eu as tiver, eu volto a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan News, trazendo todos esses detalhes para a nossa audiência. Tiago. É isso. Eliseu Caetano, microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. Até já. Bom, e agora a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Manhã o professor Manuel Furriela, especialista em relações internacionais. Bem-vindo, como sempre, professor, tentando entender como teria surgido a ideia dessa visita de Nancy. Sempre se mostrou simpática à democracia de Taiwan, mas ela tinha o apoio de Biden, não, né, para fazer essa viagem, ainda mais nesse período em que os Estados Unidos já lidam muito com a situação da guerra na Ucrânia, né? Quais as possíveis consequências a partir de agora? Pelosi poderia ter motivos pessoais para essa viagem? Bom dia, ela tem uma pauta pessoal muito arraigada naqueles políticos dos anos 90 dos Estados Unidos que buscavam implementar a democracia internacional, os valores de fundação dos Estados Unidos, né? Lembrando aqui que ela tem mais de 80 anos, é uma política antiga, esteve na China um pouco após o massacre da Praça da Paz Celestial. Então, ela é muito ligada a pautas internacionais americanas, né, tradicionais, como eu mencionei, em específico em relação à China, ela já era muito crítica ao governo chinês, veja só, aí há tantos anos atrás. Então, tem todo um simbolismo essa visita dela. Ela já havia organizado isso para abril. Por conta de ter contraído Covid, ela acabou adiando a visita, mas de qualquer forma faz parte de uma agenda permanente dela. E agora que ela ocupa um cargo tão elevado, a representante do Poder Legislativo americano, ela obviamente iria aproveitar em algum momento para fazer essa visita. Então tem sim um simbolismo. O governo americano, apesar de não fazer uma declaração enfática de apoio, ele tem um apreço por esse tipo de visita, já que Joe Biden também é ligado a esses valores aí mais tradicionais americanos, entendendo que os Estados Unidos têm um papel internacional de levar valores democráticos para o mundo inteiro.
mas ele buscou agora um discurso mais ameno, evitando qualquer tipo de atrito com a China, já que, como foi mencionado, há uma relação ambígua. Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país, como um Estado independente, tem acordos importantes, inclusive um deles, pouco mencionado, obriga os Estados Unidos a defender Taiwan caso haja uma invasão da China continental. Então, agora o discurso é buscar amenizar um pouco, pelo menos por parte de Joe Biden, do Poder Executivo, sabendo que é uma pauta de atrito. A visita agora que a China é uma potência, segundo a maior economia do mundo, recebendo a visita de uma representante tão elevada, né, do Estado, de um país como os Estados Unidos, traria algum tipo de atrito. Então, é um bate-a-sopra. É isso que nós temos agora neste momento. E a China, que já cortou a importação de legumes e de peixes de Taiwan nesta quarta-feira. Sua pergunta agora, Roberto Mota. Bom dia, professor. Uma matéria da revista The Economist de hoje diz que essa viagem da Nancy Pelosi é um sintoma da estratégia incoerente dos Estados Unidos em relação à China. Era uma viagem projetada para transmitir a força dos Estados Unidos, mas mostrou a confusão e a falta de propósito do governo Biden. E aí a revista faz um ponto muito importante. Parece que o Xi Jinping, ele agora está se preparando para o Congresso do Partido Comunista, no qual ele vai pleitear um terceiro mandato de 5 anos como líder do partido, né? E o Xi Jinping tem um discurso de nacionalismo agressivo, inclusive vinculando a reunificação de Taiwan com o seu projeto, né, de rejuvenescimento da China. E aí, neste momento, é que a Nancy Pelosi resolve ir para Taiwan. O senhor concorda com essa visão da The Economist? É uma visão, eu concordo parcialmente. E Taiwan é uma pauta, sim, delicada, é uma pauta importante para as lideranças chinesas. A reunificação, ela faz parte de uma questão histórica, como foi mencionado desde 1949, onde houve a divisão do país. Mao Tse-tung tomou o país, tomou a China continental, e o governo que foi derrubado partiu para Taiwan e lá se aquartelou, e até agora nenhum dos dois conseguiu se sobrepor ao outro para impor uma reunificação, seja pela China continental, obviamente muito mais poderosa, seja por Taiwan. Então você tem essa relação ambígua. E os Estados Unidos, aí nessa parte eu concordo, ela tem uma agenda que não está clara, não tem uma boa agenda, não tem uma agenda bem definida de como lidar com dilemas, não só em relação a Taiwan-China, mas até mesmo em relação à própria ascensão da China. Então você teve aí, em relação à gestão Obama, uma tentativa de lidar, de se interpor a China fazendo alianças naquele acordo transpacífico, né, fazendo alianças ali com o Japão e outros países. A gestão Trump abandonou aquela agenda e tentou uma outra, que foi, né, uma indisposição direta em relação à China. A gente vai lembrar aqui as disputas comerciais, e os Estados Unidos conseguiram vitórias importantes naquele período em relação à China, e agora a gestão Biden, que não tem uma agenda clara. Então, nesse aspecto, eu concordo. Não há uma agenda clara de como lidar com a questão China-Taiwan, mas principalmente como lidar com uma potência em ascensão, que daqui a alguns anos pode até se sobrepor em tamanho de economia, né, de PIB, em relação aos Estados Unidos. Pergunta de Amanda Klein. Microfone, Amanda. Microfone, na entrevista aqui com o professor Manuel Furriela. Perdão. Agora sim, vamos lá. Perdão. De volta aqui. Bom dia, professor. É muito interessante esse ponto que o senhor traz, né? Principalmente falando, é quase, em alguns termos, uma continuidade de todas essas gestões, porque claramente a China que é colocada como um adversário dos Estados Unidos, que em alguma medida precisa ser combatido, seja com sanções econômicas e comerciais no governo Trump, seja agora com o governo Biden, nessa coisa que de fato fica um pouco confusa. Eu fico tentando entender qual é a lógica, qual a operação política por trás dessa visita da Nancy Pelosi e também quais podem ser as consequências, né? Então, o Mota trouxe essa visão da The Economist, né, com o Congresso que se aproxima, que deve reconduzir o Xi Jinping ao poder em outubro. É uma tentativa de enfraquecer o Xi Jinping ao trazer essa questão de Taiwan à baila. É uma tentativa de uma manobra diversionista, porque a gente tem também agora as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, de alguma forma fortalecer o Partido Democrata, fortalecer a gestão Biden, mostrando os dentes para a China, nesse contexto que já é complexo internacional
internacionalmente, com guerra na Ucrânia, ainda era uma pandemia. Quer dizer, qual pode ser a lógica política por trás disso e também as consequências? O senhor acredita numa escalada da tensão entre os dois países ou não? Eu não acredito que haja uma escalada em termos da gente ter um conflito armado. Acho que não vai chegar a esse ponto, não é algo desejado por ninguém. Mas a gente tem aí uma questão envolvendo o próprio momento mesmo, né, da China. Foi mencionado aqui corretamente, há 25 anos atrás houve uma visita semelhante, só que a China não era a mesma há 25 anos atrás. A China era um país com franco crescimento econômico à época, com grandes perspectivas, mas ninguém imaginava que a China chegaria 25 anos depois ao que ela é agora. Então você tem aí uma economia gigantesca, segunda posição mundial, logo após Estados Unidos, muito superior à da Alemanha e do Japão, que são as economias, né, que vêm aí terceiro e quarto lugar. Então a China agora ela tem um papel econômico que talvez não condiz com aquilo que ela deve ser politicamente, ou em termos de política internacional. Então agora ela entra numa nova agenda. Você veja que ela recebeu muito bem a Rússia nesse conflito com a Ucrânia. É a única grande potência que não aplicou sanções econômicas em relação à Rússia. Então a China agora ela tem aí novas perspectivas. Então eu acredito que essa visita traz uma série de sinais. Busca fortalecer, sim, eu concordo com vocês, o Partido Democrata, busca fortalecer Joe Biden, pelo menos em mostrar uma posição crítica em relação à China, já que ele não tem uma agenda, como eu mencionei aqui, ele não tem uma agenda clara de como lidar com esse crescente poderio chinês. Então essa visita mostra, de certa forma, uma crítica ao governo chinês, mostra uma indisposição, uma medida de retórica, de política internacional que é interessante, então tem esse papel, mas não tem o papel de colocar uma agenda na mesa. E envolve a própria agenda, aí, as próprias proposições, o mundo como a Nancy vê. A gente falou, ela é muito crítica. A China esteve lá na Praça da Paz Celestial também, como eu falei. Então tem uma questão pessoal dela neste momento, sim, tem uma questão de buscar, aí obviamente ajudar a gestão Biden a ter uma posição crítica, mas não resolve aí a proposição americana em relação à China. Para encerrar, você, Cristina Grêmio. Professor, bom dia. Eu estava lendo aqui os últimos anúncios feitos por correspondentes internacionais, estão informando que Nancy Pelosi já completou sua missão, entre aspas, em Taiwan e já está em direção à Coreia do Sul. O senhor tem mais detalhes? A gente sabe que pouco foi divulgado, mas que missão teria sido essa e qual seria o interesse dela ou do presidente Biden de ter uma pessoa de projeção nos Estados Unidos indo diretamente para a Coreia do Sul agora na sequência? Bom, primeiro é essa questão crítica, fazer essa visita causa uma tensão com a China, acaba favorecendo de certa forma a Biden, que está num período aí desgastado, delicado, inflação alta, agenda internacional também muito crítica, você vê em relação à própria Ucrânia e Rússia também mal resolvida. Mas acordos de economia internacional são importantes. A China também é uma potência em ascensão em termos tecnológicos. Não foi mencionado aqui, mas a questão dos semicondutores é uma questão importante que foi tratado com Taiwan. Taiwan, ao mesmo tempo que faz grandes negócios com a China, também concorre. É um país com tecnologia muito forte, a Coreia do Sul também, e a estratégia americana é de buscar contratos internacionais de grande tecnologia. Você vê a questão do 5G, o Brasil foi palco também dessa disputa, o mundo tem sido palco de disputa China, Estados Unidos ou aliados americanos. Então, essa pauta de questão tecnológica, que vai trazer grandes investimentos internacionais, grandes contratos internacionais, eu acredito que deve ter feito parte dessa agenda pela toda a lógica de discussão e pelas viagens subsequentes. Bom, a gente segue acompanhando, é claro, esse assunto bem de perto. O professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, muito obrigada por mais esses esclarecimentos, como sempre. Até uma próxima, boa quarta-feira. Obrigado.